Olá, meu irmão e minha irmã, seja muito bem-vindo a mais uma Escola Bíblica Especial. É muito bom recebê-lo aqui nesse espaço de estudo da Palavra de Deus. Nós estamos na série de lições sobre o modo missão e hoje nós vamos falar sobre a maturidade, a importância da maturidade da liderança do cristão para o discipulado e também para a aplicação do modo missão na igreja local. Eu não sei se você sabe, há uma pesquisa de 2015 que cita que somente 17% dos adultos cristãos entrevistados disseram que experimentaram algum tipo de crescimento espiritual significativo. Essa pesquisa é de 2015, feita nos Estados Unidos. 59%, por outro lado, disseram que desejavam crescer espiritualmente, mas não sabiam como. Já uma outra pesquisa no ano seguinte, em 2016, mostrou que 48% dos entrevistados sentiam que sua vida espiritual estava estagnada. E enquanto apenas 30% disseram que estavam experimentando algum crescimento espiritual significativo. Essa pesquisa é da Christianity Today, também dos Estados Unidos. No nosso Instagram, no Promessistas Brasil, nós fizemos uma pesquisa recente perguntando se os nossos seguidores se consideravam cristãos maduros. 79% responderam que sim e 21% disseram que não. Onde está essa maturidade? Como compreender as pessoas que dizem que não se sentem maduras ou não se sentem crescendo espiritualmente e as pessoas que dizem que têm tido crescimento espiritual significativo? Vamos juntos nessa lição estudarmos sobre esse tema, onde podemos encontrar essa maturidade cristã a partir dos conselhos de Paulo para Timóteo, logo depois da nossa vinheta. Muito bem, estamos de volta para estudarmos a lição de número 4, uma comunidade que avança na maturidade. Estamos no modo missão, estamos falando sobre o modo missão e essa lição visa refletir, fazer que você pense sobre a ideia de que às vezes igrejas que estão no modo manutenção, a liderança e os discípulos de Jesus não são pessoas maduras ou não estão tendo um crescimento espiritual significativo, como vimos nas pesquisas aqui que apresentamos no início do nosso estudo. Para conversar sobre esse assunto, está aqui comigo hoje o pastor Alessio. Pastor Alessio, seja muito bem-vindo para mais esse estudo juntos aqui, agora nessa lição sobre uma comunidade que avança para a maturidade. Amém. Pastor Júnior, queridos irmãos e irmãs, uma grande alegria para a gente, Escola Bíblica sempre no coração do promessista, um momento extremamente importante quando a gente para ver, abrir a Bíblia, né? Quando nós falamos de comunidade que avança na maturidade, tem tudo a ver com ensino, então estar numa escola bíblica falando sobre isso tem tudo a ver e é uma grande alegria para a gente, um privilégio. Muito bem, pastor. Vamos lá. Antes de entrarmos nas perguntas propriamente dito, o texto base está em 1 Timóteo 4, 13 e o 15. Ensine os cristãos com a vida, pela palavra, pelo procedimento, pelo amor, pela fé, pela integridade. Continue lendo as Escrituras, aconselhando, ensinando. Cultive essas coisas, mergulhe nelas. Todos perceberão o quanto você amadureceu. Paulo aqui, ele está se dirigindo para Timóteo. Timóteo, ele está em Éfeso, pastoreando a igreja de Éfeso. Carta essa que Paulo também escreveu, uma carta para essa igreja. Paulo participou da plantação dessa igreja, então eu acho que ele tem um profundo amor por essa comunidade aqui, e também pelo Timóteo, né, que é um filho na fé. E ele aponta que as pessoas percebem o crescimento de Timóteo por meio da palavra, procedimento, amor, fé e integridade. E aí, como o senhor disse no início, ele cita, continue lendo as Escrituras. Parece que é nas Escrituras que Timóteo ou qualquer discípulo de Jesus pode alcançar essa percepção
desse amadurecimento na palavra, na maneira de proceder com as pessoas, no amor, na fé e na integridade diante dos relacionamentos, né? Uhum. Eu penso que seja oportuno quando nós falamos, principalmente assim, né, sobre essa questão de pesquisa, sobre a questão de maturidade. Isso é importante quando a gente tem assim um panorama geral, tanto lá fora quanto no nosso meio promessista. Penso que dois apontamentos sejam necessários, sejam importantes quando a gente fala de maturidade, que o primeiro que maturidade não tem a ver com o tempo de igreja, né? Uhum. Muitas vezes a pessoa está há alguns anos, algumas pessoas estão há algumas décadas, mas ainda não desenvolveram uma maturidade É. realmente assim a ponto de ter uma vida piedosa. Então não tem a ver com necessariamente com tempo de igreja. É claro que, a bem da verdade, quando a pessoa tem mais tempo, a gente entende que pelo menos a perseverança está ali, ó. O exercício da perseverança cristã está muito forte, está bem firmado nisso. Pode ser que em outras áreas a pessoa ainda precisa amadurecer um pouquinho, mas pelo menos nessa, quem já está aí há algumas décadas já se firmou bastante na perseverança. Mas nem sempre quer dizer que as outras disciplinas estejam equiparadas, né, Isso. com quem é perseverante, e aí, de repente, a pessoa precisa, sim, aprimorar em outras áreas. Esse é o primeiro apontamento. O segundo é que maturidade tem a ver com ser moldado mesmo, né? Isso. Muitas vezes a gente vê pessoas, assim, bem recentes na fé, e a gente tem, assim, de repente trabalha, Deus nos deu o privilégio de estarmos no seminário. Então a gente vê jovens, alguns são bem jovens, mas a gente vê assim um comportamento de vários deles, ou da grande maioria, um comportamento muito bom, assim, muito maduro pela idade que Isso. tem, né? Então tem a ver, não tem a ver necessariamente com o tempo, tem a ver com se deixar moldar, e quem vai nos moldar é a palavra, é o ensino, é entender o que Cristo fez, como ele agiu, como que ele respondeu, enfim, toda essa questão, e a gente tentar reproduzir da melhor forma possível. Isto é renunciar a nós mesmos para que Cristo possa viver em nós. Não é uma coisa simples, mas é desafiadora, mas o Evangelho nos garante que é possível. É, na pesquisa no Instagram Promessistas Brasil, algumas pessoas responderam, aqui atribuem, né, o fato de se considerarem pessoas que estão amadurecendo na fé. Ah, 2 perfis aqui, ó, @Roger de Lacerda, disse assim, experiências com Cristo, e o @Dr. J. Bento, que eu imagino que é o pastor Zé Bento, José Bento, lá de Blumenau. conhecimento e vivência pautada na Bíblia. Olha, Eu queria pegar essas duas aqui, uhum, para antes da gente entrar ainda, fazer um comentário contigo aqui, e o senhor ajudar aí o pessoal que está assistindo e está junto com a gente. Eu penso, é muito preciso perceber que essa maturidade não vem somente do tempo, mas venha do fato de se deixar moldar, né? uhum. Eu penso que o tempo, ouvindo o senhor falar, me veio à mente, tem muita gente que tem muito tempo de igreja e conhece bem a Bíblia, Sim, só que não aplica, isso. não tem experiências com Cristo e não pauta a vida pelo que aprende nas Escrituras. Então isso gera um tipo de inchaço, né? Isso. Um tipo de orgulho espiritual, porque é alguém que conhece as Escrituras, conhece os personagens, conhece as histórias, conhece o Antigo Testamento, o Novo Testamento, cita, decora os textos. E óbvio que isso é muito bom, mas isso é muito bom na medida em que isso não se torna inchaço espiritual e orgulho espiritual, Uhum. mas gera justamente o efeito contrário, da humildade, de deixar que o texto seja como um espelho, né? Que reflita para a própria vida, não para... Do ponto de vista da maturidade, eu acho que a Bíblia ela serve não para eu olhar, ler e falar, pastor Alessio não é maduro ou é maduro, ela precisa falar comigo, né? Puxa, esse texto aqui fala comigo, esse texto aqui fala com o meu coração, eu preciso ter humildade para mudar nesse sentido, para alcançar a maturidade. Então, essas duas expressões, experiência com Cristo e conhecimento e vida pautada nas Escrituras, aponta para o fato de que as Escrituras elas podem gerar inchaço, mas quando ela gera experiência com Jesus e uma vida pautada no que está aprendendo nas Escrituras, aí a gente entra nesse caminho difícil do amadurecimento, né? Exatamente, exatamente. É muito desafiador. É muito desafiador. Eu sempre digo que quando a gente pensa nisso, se a gente essa intimidade com a Bíblia, que ela é extremamente importante, conhecimento, você vai conhecendo as Escrituras, tanta literatura boa que fala a respeito disso.
Ou ela pode te levar inevitavelmente para duas situações. É, uma é a pessoa certa no lugar certo. E uma outra, se nós não tomarmos cuidado, é a pessoa errada no lugar errado. Quando a Bíblia ela fica na mente, ela enche, ela incha, é rei na barriga. Isso. Pessoa errada no lugar errado. Agora, quando ela vai para a prática e ela transforma, ela muda é Cristo no coração. Então, todo o conhecimento que se traduz numa aplicação no dia a dia e é desafiador, como você disse, não é uma coisa simples, nós temos que renunciar a nós mesmos, né? Isso. A nossa própria natureza pecaminosa tem que estar ali sendo freada constantemente, mas quando isso consegue, é, uma- é, é algo maravilhoso, é glorioso, é você olhar e ver Cristo em dezenas, centenas, milhares de pessoas, como isso é maravilhoso, né? Sim. Transformador para o mundo. E o fato de entender que a maturidade é sempre um processo, né? Uhum. Então, assim, perceber maturidade não necessariamente é perceber perfeição, né? Sim, É perceber isso. que a pessoa está no Sim, processo. Então, exatamente. alguns, por conta do tempo e por conta das experiências, vão alcançando uma maturidade maior, Uhum. outros talvez não, mas é o importante, penso que é muito importante você que está em casa aí, você que vai estudar essa lição na sua igreja local, entender isso. Porque alguns dos nossos irmãos, por vezes, esperam uma maturidade pronta, né? Sim. Das pessoas, né? Uhum. Assim, ela precisa já chegar no nível que ela acha que é o ideal. Mas eu acho que a preocupação de uma lição como essa aponta para o fato de que a gente precisa enxergar que a pessoa está cada dia Isso. mais madura, melhor, atenta, Uhum. Uhum. se moldando pelo Isso Evangelho. mesmo. Mas isso vai da mesma forma demonstrar pessoas em momentos diferentes da maturidade, né? Uhum. Exatamente. Quando ela tem essa quando a gente olha com esse olhar de misericórdia, porque precisamos olhar com esse olhar de misericórdia, assim como olhamos para nós mesmos, né? Sim, Com isso. essa misericórdia, tem que ser recheado de misericórdia. Essa perfeição, quem sabe a gente, enquanto a gente saiba que Cristo esse é o exemplo, né, para chegar ali é só lá na glorificação mesmo. Aqui, quem sabe assim, ó, se hoje eu estiver um pouquinho melhor do que ontem, amanhã um pouquinho melhor do que hoje, que se esse processo, conquanto seja lento, mas se ele for contínuo, Isso. nós estamos ganhando o jogo, né? Muito Estamos bem. ganhando a vida cristã. Então é É isso. importante isso. Bom, agora sim. Agora a gente vai entrar na primeira questão, porque esse processo de maturidade, a gente vai tentar fazer essa relação. A primeira pergunta pede isso. O que maturidade tem a ver com modo missão a partir da liderança da igreja? E essa pergunta vai resgatar a carta de Paulo aos Efésios, que se relaciona, justamente Efésios 4, né? Também Uhum. se relaciona com essa preocupação de Paulo com Timóteo aqui na primeira carta, no capítulo 4, mostrando para Timóteo a importância do ensino, né? E aí aqui em Efésios 4 é onde a lição busca para a gente fazer essa reflexão. O que maturidade tem a ver com o modo missão na igreja, pastor? Muito bem. Olha, quando nós pensamos, e agora especificamente nessa questão do modo missão, a igreja ela precisa refletir Cristo. E aí quando eu digo igreja como instituição e igreja como nós, pessoas, Pessoas. indivíduos, nós precisamos refletir o comportamento de Cristo, a vida de Cristo, tudo aquilo que ele ensinou, tudo aquilo que ele praticou. Então Jesus, ele veio em missão, ele viveu um modo missão, ele ensinou que todos os seus seguidores, uma vez com o entendimento daquilo que ele tinha para o mundo, a sua proposta de boas novas, do evangelho, uma vez assimilado, isso deveria ser compartilhado. Nós não podemos guardar esse tesouro para nós mesmos. Isso traz um benefício enorme espiritual para a gente, como disse Cristo a Pedro, né, aqui na terra, 100 vezes tanto e por fim a vida eterna. Então nós somos privilegiados, mas somos extremamente privilegiados com Cristo no coração. Mas quando nós encontramos um tesouro tão maravilhoso, tão glorioso como é Cristo, não, a gente não se contenta em guardar para nós mesmos. Isso precisa ser compartilhado. É o que Cristo fez. Ele viveu em missão, ele veio em missão. Todo o ensinamento dele é transformador, todo o ensino dele é renovador. E todos nós devemos, com o tempo, entendendo isto, praticando, compreendendo e praticando isso, direcionar tanto a nossa vida
quanto a nossa comunidade, todos nós devemos focar nisso. Levar este evangelho, compartilhar esse evangelho para todas as pessoas. É isso. É seguir com a missão de Cristo, né? Conduzir tanto a nossa vida quanto a Sim. igreja na direção daquilo que ele praticou. O texto lá ele vai falar que para a igreja foi dado pastores, mestres, profetas, e outros ali, dons específicos para pessoas, né, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos cheguemos à maturidade, atingindo a plenitude de Cristo, né? Essa busca, essa referência que é Cristo, e essa busca contínua pela maturidade. Penso que esse é um desafio para nós, pastores, para as nossas igrejas locais, por conta dessa realidade o pedido do modo missão aqui, do ponto de vista do ensino pastoral na pregação, no ensino como esse aqui, escola bíblica, o foco é a capacitação, né? O foco é a preparação dos santos. Então, assim, a missão ela não é cumprida somente por pastores e mestres, né? Na verdade, pastores e mestres têm uma missão que é contribuir para a capacitação de toda a igreja local, para que a igreja local capacitada cumpra o seu chamado ministerial. Então, é uma igreja que aponta para o modo missão. No modo manutenção, por vezes, o ensino e a pregação, ela vai ficar no campo de ajudar as pessoas a lidar com seus próprios problemas, né? Não que isso não seja importante. E aí, nós dois aqui somos pastores, o quão difícil é equilibrar, entender a necessidade das pessoas e alimentar espiritualmente as pessoas para que elas lidem com as suas demandas, mas junto com isso, nesse alimento, também equilibrar o alimento que capacite para cumprir a missão. No reino de Deus, a sua fala é muito importante, né? Ao receber o reino de Deus, não são bênçãos somente para nós e para a nossa vida pessoal, né? É uma bênção que precisa ser compartilhada para os outros. Então, e aí eu encerro aqui essa minha reflexão, que eu estou refletindo para o meu próprio ministério, né? A gente precisa abençoar e ajudar as pessoas a viverem os seus dilemas. As contas não pagas, a crise do casamento, as dores da briga da filha com a mãe, com a sogra, as preocupações das doenças que as pessoas têm, os motivos de oração, e a gente precisa ajudar essas pessoas a terem capacidade de enfrentar a vida. Só que, junto com isso, a gente precisa também encontrar maneiras de capacitar as pessoas para cumprir o seu propósito na vida, né? Não ficar presa somente a receber coisas de Deus, mas também ser motivo de abençoar as outras pessoas, levando o evangelho por meio das suas vidas. Esse equilíbrio é muito, muito complicado, né, pastor? É muito complicado, é desafiador, né? É desafiador. Porque eu penso, assim, numa reflexão nossa, assim como você disse, questão de ministério, né? Deus, como a gente vai vir ainda hoje aqui, né? Deus vai dando seus ministérios. Todos nós temos os nossos ministérios. Não existe um cristão, aquele que foi salvo em Cristo, que não tenha pelo menos um dom, um ministério, algo que Deus vai capacitar para que ele possa exercer para o bem da igreja. Todo mundo tem. Você tem, minha irmã. Isso. Você tem, meu irmão. Nós temos. Enfim, nós precisamos aprimorar para que Deus seja glorificado e que vidas sejam edificadas. E quando Cristo fala sobre essa maturidade, essa nossa vida piedosa, ele quer que seja para a glória dele, para a nossa comunhão interna e também, nessa mesma linha de raciocínio, alcançar pessoas, falando dessa salvação que nós recebemos. Mas não é uma coisa simples, porque assim, se nós não tomarmos cuidado, a gente acaba sempre terceirizando, né? Isso. Olha, praticamente assim, eu acho que alguns exemplos bem práticos. Chega uma pessoa, um visitante na igreja, a pessoa fala, olha, vamos pegar o nome e o pastor visita. Isso, entrega lá para o pastor. Entrega para o pastor. Tem alguém doente no hospital. O pastor vai lá. Tem alguém, o pastor vai lá. Não, ele tem que fazer, a gente faz isso com muito carinho, com muito amor. Mas a gente sabe que não pode ser só o pastor, né? Isso. Terceirizar, passar um curso bíblico, um tesouro da verdade, um trilho do discipulado, enfim, não pode ser só ele. Essa orientação ela é dada para a igreja toda. Ela precisa se fortalecer, todos nós precisamos
maturidade no exercício dos nossos ministérios, dos nossos talentos, para que nós cheguemos a essa maturidade, essa fortaleza, para quê? Para a glória do nosso Deus e para a proclamação do Evangelho. Sim. Ela tem depois que ela chega, que ela vai caminhando, Deus tem alguns objetivos, né, para que ela seja assim. E certamente um desses objetivos é que tudo aquilo que ele nos ensinou, que a gente possa compartilhar. Isso. E aí você toca já então na segunda questão. Com base no item 1 e 1 Timóteo 4, 1-4, discorra sobre as ações que Paulo aponta para a igreja se defender da falsa doutrina, do falso ensino, dos falsos mestres. Quem são eles? E de que bênçãos eles queriam que os cristãos fossem privados? Porque no processo da capacitação e do amadurecimento, o ensino é fundamental e penso que 1 Timóteo, esse capítulo 4, vai se concentrar nesses aspectos, né? Dos falsos mestres, do falso ensinamento e do ensinamento que contribui para esse processo de amadurecimento e contribui inclusive para a missão. Quem são esses falsos mestres aqui que Paulo fala a Timóteo e do que eles estão privando os cristãos? E Paulo está alertando, não é bem assim. Olha, aqui Paulo fala questão pastoral, o coração de Paulo preocupado nessa questão, quando ele fala sobre a questão dos ensinamentos falsos, ele fala que a igreja precisa ter a maturidade suficiente ou o conhecimento suficiente para que esses ensinamentos sejam identificados, que eles sejam denunciados, depois que eles sejam combatidos e que eles sejam rejeitados. Bom, teoricamente, não é tão complicado entender essa preocupação de Paulo, mas na prática não é tão simples, né? Porque assim, para que a gente consiga identificar um erro, para que a gente consiga denunciar esse erro, para combater e rejeitar qualquer tipo de ensino errado, precisamos conhecer o que é correto. Isso. E isso sim, é estudo. Não tem jeito, é estudo. É leitura, são os bons sermões que nós temos, é a palavra de Deus ali no dia a dia, enfim. Isso acontece hoje, aconteceu na época de Paulo e de toda a história da igreja cristã, sempre aquela erva daninha tentando de alguma forma corroer o evangelho de Cristo. E claro que a preocupação de Paulo, quando ele fala sobre a questão de identificar, a questão de denunciar, de combater e de rejeitar, é porque ele sabe que se tiver erro, se essa estrutura não for sólida, de alguma forma lá na frente a igreja vai sofrer, vai ter seus prejuízos. Pode aparentemente achar que não, mas vai ter problema. Vai ter problema. No caso aqui, ele estava se relacionando aos gnósticos, ascéticos, que achavam que as pessoas, no caso aqui especificamente Paulo, ele está falando sobre a questão de casamento, a questão de alimentação, né? Porque eles entendiam que a matéria é má. Então, você não come, você acaba descartando algumas comidas, você acaba descartando o casamento, porque o casamento acaba tendo sexo, algumas questões envolvidas diretamente ali. E como tudo isso é mal, você rejeita, você não pratica e era esse pensamento. Esses são os falsos mestres, né? E como eu acabei de dizer, isso vai trazer implicações. E isso está totalmente equivocado e se a igreja não estiver atenta, daqui a pouco nós vamos, ao invés de maturidade, nós vamos ter crianças na fé. Sim. Nós vamos ter um evangelho mesclado com mentira. Isso não vai se sustentar, não vai nos fortalecer. E é exatamente isso que Paulo está preocupado em relação a que doutrinas sejam identificadas, doutrinas equivocadas sejam identificadas, denunciadas, combatidas, rejeitadas. E aí ele vai citar aqui, especificamente no que diz respeito aos gnósticos, o casamento e a alimentação naquela época. Mas é bom saber que, obviamente, todos nós enfrentamos as nossas heresias no nosso tempo. No nosso tempo, exatamente. Mas eu acho, te ouvindo e lembrando aqui de alguns autores, lembrando dessas discussões de Paulo nas cartas, não somente aqui em Timóteo, se a gente pudesse resumir e classificar, o falso ensinamento, ele pode ter duas grandes origens, de forma bem generalista, né? Ou é uma rejeição de Deus
em que se rejeita todo o ensino de Deus, se rejeita a própria ação de Deus, Deus como Criador, que seria uma antirreligiosidade. Paulo lida com isso, Uhum. em alguns dos contextos, com quem não crê no Deus Criador de todas as coisas e por isso não vai crer no Deus Redentor de todas as coisas. Então, em algumas cartas, ele precisa defender Jesus Cristo como esse Senhor, Criador e Redentor. Ele vai defender essa divindade de Jesus, etc. Se há uma luta contra uma antirreligiosidade na igreja primitiva, há uma luta também contra uma religiosidade excessiva, perniciosa, legalista, por conta ou de gnósticos ou de judaizantes, né? Muitas vezes eu penso que a gente conseguiria tentar classificar para pensar no nosso tempo, né? Por vezes nós lidamos com crianças na fé que estão rejeitando valores fundamentais da palavra de Deus. E no caso aqui, parece que esses gnósticos são aqueles que colocam cargas pesadas, né? Jesus usa essa expressão, né? Exatamente. Cargas que nem os líderes, às vezes, dessas cargas pesadas carregam, né? Não pode casar, porque como a matéria é má, a relação de um casamento há, relação carnal, então dois corpos unidos em essência é sempre mal, né? E na Bíblia não é exatamente assim, né? Não. Quando há um homem e uma mulher de acordo com a palavra de Deus, isso é bênção de Deus. Fora dessa relação, aí sim a gente tem um problema, mas a relação em si, ela foi criada por Deus. É isso que Paulo fala para Timóteo, né? O que Deus criou é bom, né? Então, o casamento é bom e o alimento é bom. E aí, eu penso que o Evangelho ele traz esse equilíbrio, né? Nem um peso excessivo de um legalismo religioso e, obviamente, nem uma licenciosidade que não respeita os princípios da palavra de Deus, né? Exatamente. As duas coisas estão presentes aqui. Aqui, especificamente, parece que há um peso maior, né? A gente vai continuar falando disso porque, no item 2, o principal papel pastoral de Timóteo é explicar o que significa transmitir a verdadeira doutrina com fidelidade, principalmente a partir de 1 Timóteo 4:6. Então, assim, na pergunta anterior, a gente fala sobre esses falsos mestres e esse falso ensino. Agora, Paulo sugere para que Timóteo seja esse bom ministro e que ensine com fidelidade. O que isso diz para nós aqui, pastor? Preocupação de Paulo, ele volta sempre a essa questão do ensino, né? E assim como ele fez durante toda a vida dele, agora Timóteo está sendo aconselhado que o ensino do Evangelho, o ensino de Cristo, seja constante. É aquela prática constante da verdade, aquela preocupação em transmitir todo o ensinamento de Cristo em todo o tempo, pregar o Evangelho pleno de Cristo. Aquele que vai identificar a verdade, aquele que vai dizer denunciar todos os erros, que vai deixar a igreja ciente do que pode e do que não pode, da maturidade dela, toda a verdade do Evangelho, somente aquela que foi ensinada por Jesus Cristo. É um ensino constante da Bíblia Sagrada. Você abre, você ensina. Podemos colocar assim bem hoje, né? A questão da escola bíblica, você pega ali, você vai ver o texto, você vai ver o contexto, Cristo, qual é a preocupação em relação aos seus ensinamentos. É a verdadeira doutrina, e essa deve ser transmitida com fidelidade, ela tem que ser transmitida com constância. O Evangelho de Cristo vai confrontar tantos lá de fora, seus erros, e vai nos confrontar também, sempre, obviamente, de uma forma amorosa, mas nós precisamos entender que neste processo nós precisamos deste confronto amoroso. É o Evangelho que vai dizer o que eu faço, o que eu não faço, senão a minha carne ela acaba se impondo. Ela vai se impor, mas de uma forma amorosa. O Evangelho ele não pode ser negociado. Está aqui. É isso que Cristo quer. Se chega um momento, como diz o Evangelho, ó, se você sofrer uma afronta de um lado, você oferece a outra face. Não é uma coisa simples. Não é. A gente
pela nossa natureza, a gente gostaria de revidar até mais. Isso. Não só aquilo, mas Uma medida uma maior do medidinha a que... mais, né? É. Um tipo de vingança, né? Mas assim, é o que Cristo disse, olha, nós vamos nos conhecendo, nós vamos vendo o que Cristo quer, como que ele fez, como que ele agiu, qual é o seu ensinamento, como que nós devemos nos espelhar nele e de uma forma sempre amorosa, mas tanto lá fora, dizer assim, ó, este comportamento ou este ensinamento está fora do Evangelho. E claro, nós vamos pagar o preço por isso, nós vamos pagar num mundo tão politizado, tão polarizado, com Sim. tantas correntes novas, e você se posicionar com o Evangelho, não, a igreja ela paga. Tanto a igreja como instituição, como nós, a gente tem que pagar o preço. Mas a gente não pode ser flexível, não tem como. Esse é o Evangelho. A base é o Evangelho. É a base do Evangelho. Aí nós olhamos para lá fora e dizemos assim, ó, isso aqui para nós é inegociável. Esses preceitos são imutáveis, eles são eternos e nós defendemos isto. Dito isto, aí nós olhamos para nós mesmos. Bom, agora, frente a esse evangelho que nós estamos defendendo, de que ele é imutável, de que ele reflete a vontade de Deus para o seu povo, como que eu estou vivendo isso aqui? Como que é? Bom, aí precisa sim de um coração aberto e precisam de homens, de mulheres compromissados com o evangelho que façam isso com sabedoria, com amor, com amabilidade, mas com a verdade do evangelho. Nós vamos sendo confrontados e aí sim, todos nós vamos crescendo, nós vamos nos ajudando, nós vamos nos fortalecendo e esse é o ministério, né, que Paulo está dizendo, faça isso. Faça isso, com amor, com dedicação, faça isso. Expõe os erros de lá e conduza de uma forma amável o rebanho que está aqui, para que esses erros também sejam consertados, sejam corrigidos à medida em que a gente caminha neste caminho de Cristo. E ele sempre, Paulo, para Timóteo, ele sempre está fazendo Timóteo entender que ele vai encontrar esse caminho seguro nas Escrituras. Nas né? Escrituras. Mais do que a opinião pessoal dele, ou a discussão em cima de A ou de B por conta, principalmente pensando no nosso tempo, né? A gente tem correntes diversas, ideológicas, são muitas as vertentes de opinião e de maneira de enxergar a vida social, política, econômica, religiosa. Muitas. E se a gente for usar esses argumentos, é possível que a gente incorra no erro, porque Paulo está o tempo inteiro, ele está lidando com o gnóstico, mas onde ele encontra a resposta contra os gnósticos? Nas Escrituras. Nas Escrituras. É assim, volte às Escrituras, leia as Escrituras, né? Eu acho que esse é o convite de Paulo para Timóteo, né? Quando ele fala, inclusive prega isso, ele fala exatamente isso, ó, a criação é boa. Os argumentos de Paulo para derrubar a rejeição do casamento e da alimentação, para não ser exatamente uma alimentação vegetariana, provavelmente, são as próprias Escrituras, né? Falar, olha, Deus criou todas as coisas. Então, o bom ministro, eu acho que talvez aqui está o segredo dessa questão, né? O bom ministro, ele pode ter muitas opiniões, mas o seu ensino precisa estar pautado nas Escrituras. Precisa, tá. Eu lembro, já tem algum tempo, né? Já bem no início do meu ministério, isso lá para o ano de 86, 87, saiu um artigo, pelo menos na época, hoje, obviamente, algumas décadas depois, a forma, eu não me atualizei, não sei como é que faz. Mas eles diziam o seguinte, que aquelas pessoas nos Estados Unidos que trabalhavam com narcóticos, com dólar falso, essas coisas todas, eles eram treinados da seguinte forma. Eles eram tirados, eles eram colocados em bancos parceiros do FBI e eles iam contar dólar. Mas eles contavam mesmo, não era na maquininha, eles contavam. Eles tinham que ter todo o contato com o dedo com o dólar para poder saber que se aquela... Ele contava dólar verdadeiro. Quando ele ia para a rua fazer lá, muitas vezes se disfarçar daquelas coisas todas, quando ele chegava, qualquer dólar que ele tacasse, ele sabia. Mas como são muitos dólares, muita falsificação, ele não ia conhecer a falsificação. Ele ia ser mestre no verdadeiro. Ia passar lá meses, 2, 3, 4 meses, até a sensibilidade tocou, sabe que é verdadeiro. Tudo que ele tocasse que não era aquilo ali, ele sabe que é falso. Né? O evangelho é assim, porque nós temos os nossos desafios no nosso tempo. Paulo teve os desafios
do tempo dele, essa nova geração que virá, novos desafios virão, esses seminários que estão se formando terão novos desafios e outros serão novos desafios, cada um mais diferente do outro. Não tem como conhecer todas as correntes, todas as ideologias Isso. que surgiram hoje e que surgirão no futuro. Então, o que nós precisamos? Conhecer o verdadeiro, ter intimidade com o verdadeiro. Aí qualquer coisa que vier, a gente tocou, já sabe que aqui não, né? É o que Paulo fazia, né? Aqui, ó, Bíblia. É isso aí. Aí, ó, a última questão, pastor, nosso tempo está avançando aqui, ó. 1 Timóteo 4, 7 a 16, e o item 3 dessa lição é como a verdadeira doutrina pode ser vivida com dedicação. E acho que um aspecto muito importante, porque eu acho que aí liga com o início da nossa conversa aqui, né? Explique o que significa o exercício na piedade. Porque, para voltar no início da nossa conversa, né? Uma coisa é conhecer o texto, outra coisa é se exercitar no texto para que aquilo faça realmente diferença na própria vida, e aí sim a gente possa estar atento ao erro, não pelo inchaço espiritual, porque estar atento ao erro do outro pelo inchaço espiritual, de alguma forma as pessoas nos percebem como com algum tipo de hipocrisia, né? Mas quando há esse olhar da verdade em amor, parece que tem um negócio que Paulo chama para Timóteo se exercitar na piedade. Eu acho que isso aqui é fundamental para quem está em casa entender esse processo da maturidade, pastor. Verdade. Me permita-me citar mais um exemplo. O pastor Valdeci Nunes de Oliveira era professor nosso no seminário e ele dizia assim, olha, vocês estão aqui, na época nós estávamos com 15, 16 alunos, estávamos já chegando no final do segundo ano, iríamos pegar as nossas igrejas, iríamos assumir pastorado, né? Ele dizia assim, olha, vocês saíram aqui, todos muito jovens, né? E vocês vão contribuir com a igreja durante muito tempo. Mas vocês vão encontrar muita gente, que vocês vão amar e que vão ser referência para vocês nas igrejas locais. Alguns irmãos, algumas irmãs, alguns mais jovens, outros mais velhinhos e velhinhas, e que eles vão impactar tanto a vida de vocês, que quando vocês olharem tudo que vocês aprenderam aqui, vocês falaram, meu Deus do céu, isso aqui é praticamente a ponta do iceberg, porque você vai ter muita gente piedosa, muita gente bondosa ao longo da jornada. E quando eu olho para o retrovisor e olho o tempo de ministério, eu vejo de fato quanta gente que entendeu o evangelho, quantas pessoas maravilhosas, gente bondosa, o coração no evangelho mesmo, vidas que você olha e você fala assim, eu quero ser assim. Eu quero ser assim. Então, vida piedosa é prática cristã. É prática cristã. Eu vou olhar na pessoa e vou ver Cristo, né? Eu vou ver Jesus nas atitudes, nas palavras, e Deus tem dado o privilégio, e eu conheço muita gente que fala assim, olha, é uma referência, Sim. é uma referência. São centenas, são milhares, né? É o estilo de vida sempre norteada pela reverência, pelo respeito, é entender que é ser sal e luz, é uma vida cristã que não seja fake news, não Sim. pode ser, né? Não pode ser uma vida enganosa, tem que ser uma vida de coração mesmo, uma verdade expressada mesmo no dia a dia, visível. Quando Paulo fala sobre o exercício espiritual, ele não está dizendo que quem faz seu exercício, sua musculação, né, que isso aí seja pecado, não é isso. Bom, mas isso é importante para o corpo, para a saúde. Mas ele fala mesmo de disciplinas espirituais, de musculatura espiritual, de renúncia do próprio eu. E isso eu vou conseguir através das escrituras, através do jejum, através da oração, através da contrição. Quanto mais eu me aproximo de Cristo, mais eu me fortaleço e mais as pessoas vão olhar para mim, vai olhar para cada um de nós e vai dizer assim, olha, eu acho que nessa situação, o que ele está falando é o que Jesus falaria mesmo. A forma com que ele está se comportando nessa situação é a forma com que Jesus se comportaria. Aí a gente começa a ver, de fato, Cristo através de uma vida piedosa, de uma vida amorosa, de uma vida onde a pessoa, de fato, é sal e luz nessa terra. Aí a gente chega no modo missão, né, pastor? Porque, vamos imaginar, algumas vezes o senhor usou a expressão instituição e pessoas, né? Uma instituição, obviamente, ela precisa refletir esses aspectos, mas
as pessoas, do ponto de vista da igreja local, no modo missão, pessoas assim, que estão engajadas na vida piedosa, ao receber novas pessoas, há uma compreensão do que elas vão enfrentar, do que elas vão passar, há um respeito pelo tempo do amadurecimento, há paz no coração para entender o erro dos mais jovens, Exatamente. porque sabe que um dia já errou também, Sim. não se deixou. Isso. A vida piedosa vai fazendo a gente se dobrar diante do Senhor, né? A gente nunca vai ocupar o lugar que é do Senhor, a gente se dobra. Então há um respeito maior e há uma amabilidade maior no trato. Então tudo isso, por mais simples que possa parecer, contribui para o modo missão. Muito. Quando a gente tem pessoas piedosas que, quando recebem os mais novos, não na idade, mas na fé mesmo, né? Que estão se aproximando da fé, porque, como o senhor bem disse, olhar para essas pessoas é prazeroso, né? Prazeroso. Estar perto de pessoas piedosas, né? Porque prazeroso. elas são maduras, elas são especiais, elas têm vivência espiritual, mas elas são agradáveis. Elas são pessoas que a conversa é agradável, elas não se sentem superiores, né? Eu acho que esse é o segredo da vida piedosa, É né? verdade. Elas não se sentem superiores, ainda que sejam, ainda que possam ser, mas elas não se sentem superiores. E isso, para o modo missão, contribui, porque é uma igreja em que há um ambiente propício para o desenvolvimento da fé, né? Pessoas dispostas a ajudar que outros se desenvolvam na fé. Tanto é que as duas aplicações finais da lição diz assim, né? Igreja no modo missão avança em maturidade, pois possui membros enraizados na verdade. Aqui aponta para o fato de que a gente precisa identificar a palavra de Deus, a verdade, para poder fazer o processo de combate e rejeição do erro. Mas sempre no amor, lá, como Paulo ensina. E a igreja no modo missão avança em maturidade, pois possui membros engajados no discipulado. A verdade, ela não gera orgulho, a verdade gera um processo contínuo de discipulado das pessoas que estão chegando, e elas vão ter o processo de amadurecimento, cada um numa fase de amadurecimento, num nível de amadurecimento, mas todos olhando para o mesmo Senhor, né? Para Jesus. Eu penso que essa comunidade, ela reflete o modo missão. Exatamente. Quando há esse conhecimento da verdade e essa seriedade em relação à verdade, mas há também esse amor que conduz ao processo contínuo do discipulado, né? Verdade. Isso é maravilhoso, né? Eu fico pensando assim, olha, a igreja, as pessoas e a igreja local, que ela já conseguiu amadurecer, já caminhou um pouquinho. Olha, alguém que chega ali, ela vai se sentir tão bem, tão amada, tão acolhida, que, olha, a possibilidade dela continuar em Cristo é muito grande. Sim. Porque o ambiente é saudável, o Isso. ambiente é gostoso, lhe proporciona isso, né? Como é gostoso quando a gente vê testemunhos, ou a gente até, Deus nos dá a graça, o privilégio de passar numa igreja, conhecer outros, companheiros que testemunham. Isso é maravilhoso, chega assim, é bálsamo. Essas comunidades, da qual todos nós aqui fazemos parte, acabam sendo mesmo um oásis no meio desse deserto da vida. Sim. Né? E quando a pessoa chega neste oásis de pessoas amadurecidas, rejeitando a verdade e admoestando uns aos outros em amor, Isso. enfim, a possibilidade dessa igreja caminhar com uma missão, ela é bastante interessante, é bem grande. Muito bem. Você que está acompanhando a gente nessa lição, Igreja em Modo Missão, a gente está chegando ao final desse estudo. Queria agradecer, pastor Alessio, porque nós hoje conversamos sobre isso. Então, você tem um dom, você tem uma capacidade de ajudar, a maturidade que você já alcançou em Cristo pode ajudar outras pessoas, na medida em que você decidir servir ao corpo de Cristo em amor, servir ao corpo de Cristo a partir da sua maneira de se engajar no discipulado e no processo de conhecimento das Escrituras. Pastor Alessio, ao final desse estudo, gostaria que você deixasse aí uma palavra de incentivo também para os nossos estudantes e orasse para a gente, agradecendo aí por esse estudo e pela vida dos nossos irmãos, para que a gente
saia do processo de inchaço espiritual ou da rejeição das Escrituras, como se ela não tivesse valor, nem a antirreligiosidade e nem o legalismo, mas que haja essa disposição do estudante da Palavra de Deus em conhecer e viver a Palavra de Deus para ajudar os outros. Amém. Queridos irmãos e irmãs, eu sempre digo que é impossível a gente ser impactado por Cristo, ter um encontro com Cristo e não fazer disto a maior e melhor notícia que a gente possa transmitir. É impossível. É possível ter Jesus no coração e a gente não se sentir incomodá-lo a passar essa paz, essa alegria que ele nos proporciona para outros. Olha, muita coisa Deus tem feito na sua vida, eu sei disso. Mas tira um tempinho, invista um pouco mais nas pessoas, olha, nos seus amigos, nos seus colegas, na sua família. Coloca o teu ombro lá no exercício lá na sua igreja local, o exercício do seu ministério em prol de vidas. E quem sabe, em tudo o que foi ministrado aqui hoje, toda essa conversa aqui com o pastor Júnior, de repente o Espírito Santo falou aí no teu coração. Ele colocou alguém aí, que você precisa urgentemente passar um curso bíblico, trilho do discipulado, fazer uma visita, enfim, se engajar para que essa pessoa seja conduzida para Cristo. Se o Espírito de Deus falou ao seu coração, então quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Por gentileza, fechemos os nossos olhos, eu gostaria de fazer essa oração. Nosso Deus, nós te louvamos em Jesus Cristo, teu Filho. Te louvamos pela salvação que entrou no meu coração, entrou no coração do pastor Júnior, entrou no coração da tua filha, do teu filho, e nós fomos salvos. Esta paz que o Senhor nos trouxe, esta alegria que o Senhor nos proporciona pelo teu Santo Espírito, eu te louvo, Deus, eu te glorifico. Eu oro, meu Deus, para que todos nós que fomos abençoados com a bênção da vida eterna e que por graça e misericórdia te conhecemos, que todos nós sejamos divinamente incomodados para que coloquemos esta mensagem à disposição do mundo. Que possamos, meu Deus, sair da nossa zona de conforto e irmos atrás daqueles que estão se perdendo. Eu oro nesse sentido, meu Deus, eu oro mesmo, para que teu Espírito Santo fale no coração da tua filha, fale no coração do teu filho, dê uma diretriz para que possamos correr atrás dessas pessoas que estão caminhando para a perdição e vão se perder se nós não levarmos o Evangelho. Por isso, meu Deus, traga esta maturidade, traga-nos, Deus, esta responsabilidade no coração, para que falemos de Cristo, para que vivamos Cristo e que falemos da salvação que há nele. Eu oro, meu Deus, suplicando sobre todos nós as tuas bênçãos, as tuas mãos estendidas, que o Senhor esteja nos fortalecendo nesta caminhada, para a tua glória agora e sempre, em nome e para a glória de Jesus. Amém. Obrigado, pastor Alessio. Obrigado você que nos acompanha sempre aqui na Escola Bíblica Especial. Nós terminamos mais um estudo, mas semana que vem nós continuamos no modo missão e a gente espera você para mais um estudo. Deus abençoe a sua semana e até a próxima.